Necmi chega no jardim animado, dizendo que chegou, e ela coloca o braço na frente dele como uma cancela e avisa: sofá. Ele dorme no sofá. Por quê? Porque Neriman soube que alguém viu Necmi beijando a mão de uma moça na rua. Necmi, com aquela ingenuidade específica de quem não percebe a gravidade do que fez, disse que pensou que ela estava com gases quando o mandou para o sofá. Neriman explode de uma forma que é ao mesmo tempo cômica e totalmente compreensível. Ela não está brincando. Ele continua sem entender completamente. E Necmi foge, com aquela agilidade de quem desenvolveu essa habilidade ao longo de anos de casamento com Neriman. Mas mais tarde, quando Necmi chega na casa de Homer tarde da noite para ser o primeiro a desejar feliz aniversário, ele fala algo que quebra qualquer tentativa de rir dele sem sentir ternura. Diz que sem Neriman estaria completamente perdido, que não sabe mais viver sem ela. Daphne chega cedinho na casa de Homer e se assusta, porque ele já tá lá na cozinha. Ele não foi remar, chegou mais cedo. E quando ela pergunta por quê, ele diz pra ela parar com o interrogatório e preparar o café. Daphne vai preparar o café sorrindo. Homer nota. Pergunta se ela tá rindo dele. E ela explica. Começou a imaginar como ele era quando bebê. Porque Homer dá a impressão de que já nasceu adulto, sabendo de tudo, sério, com aquela postura de quem nunca teve a fase de aprender a andar. Homer tenta manter a seriedade e não consegue completamente, porque a imagem que Daphne pintou, um Homer bebê, rechonchudo, já com a testa franzida, é involuntariamente engraçada. E ela disse isso com aquela leveza que só Daphne tem. Depois ela menciona que amanhã é o aniversário dele. Homer diz que não gosta de festas, mas que o evento é bom para a empresa e não teve como recusar. Daphne ouve e começa a pensar no presente. Essa cena da cozinha de manhã é uma das favoritas da série. E eu entendo. Não tem conflito, não tem tensão dramática. Tem só dois personagens no começo do dia, café sendo feito, e um sorrindo enquanto o outro finge que não percebe. Daphne está no carro conversando com o motorista, Sucru, que ao longo da série foi se tornando uma espécie de confidente acidental. E diz que não sabe o que dá de presente para Homer, que para comprar algo à altura dela teria que vender a própria casa. Sucru, com aquela sabedoria prática. Sucro, com aquela sabedoria prática de quem observa tudo de longe sem se envolver demais, responde que Homer não liga para o valor financeiro, liga para o valor emocional, para o que o presente diz sobre quem deu. Daphne ouve e começa a pensar. E então ela se lembra, numa dessas conexões que só Daphne faz, que uma vez entrou no escritório do Corai e viu muitas coisas antigas e um cartaz de um livro, Orgulho e Preconceito, em edição rara. O livro favorito de Homer, em edição especial. Isso é o presente. Ela decide ali mesmo e começa a percorrer livraria por livraria de Istambul em busca daquele livro, que é raro, que ninguém tem, mas que Daphne vai encontrar, porque ela sempre encontra um jeito quando o coração aponta a direção. Homer visita o professor Sadri, o mestre artesão que é a pessoa mais próxima de pai que ele tem. Eles conversam sobre a fábrica de sapatos, sobre o pedido da Itália, e então Homer entrega um cartão e diz que encontrou alguém que vai organizar o casamento do filho do professor e que Homer vai pagar tudo. Esse gesto passa rápido na tela, mas é enorme. Homer está usando o próprio dinheiro para pagar o casamento do filho de Sadri, sem fazer isso uma história, sem pedir reconhecimento, só porque pode e porque essa pessoa importa para ele. Sadri pergunta se Daphne continua sendo assistente dele. Homer diz que sim. Sadri sorri e abraça Homer. E Homer, naquele abraço que ele não recebe de muita gente, diz: só você me entende. Essa frase. Esse homem que tem escritório, empresa, sucesso, dinheiro e só uma pessoa no mundo que ele sente que o entende de verdade. A série usa Sadri para lembrar que Homer, por baixo de tudo, é uma pessoa com uma solidão específica que só certas pessoas conseguem tocar.
E Daphne é uma dessas pessoas, mesmo sem saber completamente o quanto. De volta à empresa, o episódio entrega aquele ciúme específico que Homer tem, mas não admite. Daphne chega junto com ele e elogia a camisa de Sinan, que fica muito bem nele. Homer ouve, fica incomodado. Entra no escritório, bate a porta e fica lá falando para si mesmo. Calma, Homer, calma. Enquanto olha para Daphne sentada na mesa dela pelo vidro, que é exatamente o que um homem completamente calmo faz. Falar para si mesmo para se acalmar enquanto não consegue parar de olhar para a pessoa que causou o desconforto. Pior, Sinan entra no escritório de Homer depois e mostra a pulseira que Daphne deu a ele, aquela pulseira do episódio anterior. Sorri para Daphne pelo vidro. Ela dá um positivo de volta. E Homer vê tudo isso acontecendo na sua frente. Homer sai incomodado. Se esbarra com Coray. Diz que quer sair da empresa, que está se sentindo sufocado. Coray, sempre pragmático, convida para almoçar. Homer aceita. E Daphne, no mesmo momento, pede para sair por umas horas para resolver um assunto pessoal. Os dois vão embora na mesma hora, em direções diferentes. Daphne vai em busca do livro. Homer vai em busca de ar. E enquanto espera o elevador, ele fica observando de longe Daphne e Sinan conversando e rindo juntos antes de entrar. E fica super mal. Enquanto tudo isso acontece, Neriman recebe a foto de Necmi beijando a mão daquela modelo. E Coray, que viu a foto, percebe que estava quase escolhendo a mesma modelo para a campanha. E imediatamente a manda embora do escritório. Com aquela velocidade de quem sabe que Neriman descobrindo isso seria catastrófico. E então Neriman vai pessoalmente, encontra a modelo andando na rua, a segue, a aborda e diz com aquela clareza específica de quem não faz ameaça. Faz promessa. Fique longe do meu marido ou eu acabo com você. A modelo fica com muito medo. O que é completamente compreensível, porque Neriman falando assim não parece ameaça vazia. Depois, em videochamada com Coray, Neriman diz que vão destruir aquela modelo que acha que vai fazer fama por causa de Necmi. Coray concorda com a energia de quem não... Cena do jardim. Homer está tentando molhar a plantinha que Daphne deu para ele, com aquela determinação de quem não foi treinado para isso, mas está tentando, e molha do jeito errado. Daphne vê da cozinha, corre até lá e explica que não é assim, que tem que colocar água delicadamente para não assustar a florzinha, com aquela voz de quem está ensinando algo óbvio, mas com cuidado suficiente para não parecer crítica. E Homer fica parado, observando, enquanto ela cuida da plantinha com aquele cuidado específico que Daphne tem com tudo o que considera importante, com aquela concentração suave de quem está fazendo algo com amor sem chamar esse sentimento de amor. Homer fica encantado olhando para ela. A câmera pega esse momento com a delicadeza que a cena merece. Não há diálogo, não precisa. Ele está vendo ela cuidar de uma plantinha que ela deu para ele, que ele guardou, que ele tentou cuidar do jeito errado e que ela correu cuidar do jeito certo. Essa é a dinâmica dos dois em miniatura. Ela cuida, ele aprende. E ambos ficam melhores por isso. E chegamos à cena do episódio, a que o gancho prometeu, a que vai ficar. Daphne chegou cedo na casa de Homer no dia do aniversário e fez um bolinho, pequeno, com uma velhinha no meio, porque olhou a lista do aniversário e não havia nenhum bolo. Porque alguém que faz festa de aniversário merece ter pelo menos uma vela para apagar. Homer entra na cozinha e encontra o bolinho. Pergunta o que é aquilo. Daphne acende a velinha. Diz que é porque ela acha que ele vai querer fazer um pedido de aniversário. Homer, o que você pensa que está fazendo? Daphne, me desculpe se passei da conta. Homer, tudo bem, você já pode ir para o escritório. E não repita isso. Daphne vai embora, triste,
daquela tristeza quieta que aparece quando você fez algo com cuidado e foi recebida com frieza. Ela não chorou, só saiu. E assim que ela saiu, Homer ficou sozinho na cozinha, com o bolinho, com a velinha ainda acesa. E apagou, rapidinho, como quem não quer ser visto fazendo isso, como quem fez um pedido que não admite ter feito. Eu não sei o que ele pediu. Daphne, ainda sem saber que o Orgulho e Preconceito em edição rara vai levar horas de livraria para achar, continua sua busca. Percorreu muitas livrarias. Ninguém tinha. Dizem que é um livro muito raro. No dia seguinte, ela chega para preparar o café animada e conta ao motorista Sucru que sabe o presente. É um livro muito raro, o favorito de Homer, mas não encontrou em lugar nenhum. E Sucru, com aquela tranquilidade de quem conhece Istambul melhor do que qualquer aplicativo de mapas, diz: vai na livraria mais antiga da cidade. Ele tem certeza que lá ela encontra. Daphne entra na casa super feliz depois desse conselho, com aquela energia de quem está no caminho certo e sabe disso. E o episódio fecha com essa sensação de que o presente ainda está por vir, que a livraria antiga de Istambul vai ter aquele livro, que Daphne vai trabalhar de madrugada para pagar se precisar, que ela vai conseguir, porque ela sempre consegue quando se importa de verdade. E nós já sabemos o que esse livro vai significar quando ele finalmente chegar nas mãos certas. A questão é se vai chegar nas mãos certas desta vez.